Estamos vivendo num tempo muito, mas muito importante no programa divino, onde nós recebemos essa voz suave, a voz do Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, o qual, com essa voz, nos chamou, nos juntou e fomos colocados na era da pedra angular. E nesta quarta etapa desta restauração da árvore noiva que começou ali em Lutero, depois o Wesley, seria a segunda, depois Pentecoste, Laodiceia, e a quarta, a era da pedra angular. No tempo de Elias, primeiro Elias escutou um vento forte. Isso o irmão William ali o escreve do ladinho na mensagem. O que fazes aqui? E ele ali escreve na pirâmide. Vou dizer o que ele escreve, depois vou ler o que o irmão Branham falou nessa ocasião. Ele escreve a primeira etapa dessa restauração da árvore noiva, na parte e etapa de Lutero, escreve vento forte. Na segunda, que seria a etapa wesleyana, a etapa de Wesley, ele escreve terremoto. E na terceira, escreve fogo. Em todas essas etapas, Elias saía para ver, mas o Senhor não estava ali. Mas quando saiu, já na quarta, que ele ouve essa voz, esse assobio suave, aí estava Deus. Ou seja, tipificado no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a etapa e era que nos correspondeu a cada um de nós viver, porque já não está nas etapas do lugar santo, mas que se encontra no lugar santíssimo. Nessa mensagem que estou lendo, destes escritos que ele, dentro dessa pirâmide, escreveu, ele desenhou e escreveu essas etapas, nos diz na página 11 deste livro, diz: Elias esperou, ele era um profeta e escutou isso. Ele não foi comparar avivamentos com os demais. Ele não foi conseguir a maior carpa, a maior tenda do país. Ele não foi buscar um programa de televisão ou algo assim, como poderíamos chamar. Todo esse grande ruído, e a América é culpável de escutar esses ruídos. Oh, nos encanta o ruído, o barulho. Mas Deus não está no ruído, no barulho. Tão honorável como possam ser as coisas, mesmo assim, Deus não está no ruído, no barulho. Quando eu li este parágrafo anterior que fala de Elias e tudo isso, devem ler a página 10 para que vejam como que ele vem falando, para que saibam do que o irmão Branham vem falando, mas era para não ler tanto. Quis ter um entrelace aí do que o irmão Branham vinha falando. Mas é bom que leiam para que tenham todo o quadro do que o irmão Branham vinha falando. Diz... Continua dizendo, todo este grande ruído e a América é culpada de escutar estes ruídos. Oh, nos encanta o ruído, o barulho. Eu estou repetindo novamente o que eu li. Mas Deus não está no ruído, no barulho. Tão honorável como possam ser as coisas, mesmo assim, Deus não está no ruído. Se fosse assim, quando os africanos tocam os tambores, oh, aí sim que você tem ruído e ritmo. Deus não está aí. Deus não estava aí. E nós tivemos ventos fortes, ele escreve como ventos fortes e todo tipo de fogos. E ele escreve
3. E terremotos, e volta a escrever 2. Essa é a terceira etapa, e sacudimentos e grandes avivamentos e coisas como essas. Deus não esteve nisso. Se estivesse, teria se demonstrado. Depois de tudo isso, da primeira, segunda e terceira etapa, veio uma voz suave e apacível. Ele escreve suave voz, e Deus estava na voz. Vejam isso tão formoso. E Deus estava na voz. Agora, você recorda que numa parte no livro de citações ele fala ali, onde diz que chegará o momento que a voz sairá pelos alto-falantes ou algo assim, ou seja, que essa voz, neste tempo final, na era da pedra angular, como foi representado ali nessa voz do assobio suave, que lhe apareceu nessa quarta manifestação, depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, e apareceu essa voz, nesse assobio suave, essa voz que na terceira etapa estará sendo manifestada já na sua etapa, na parte final, na parte culminante do cumprimento da visão da carpa. E isso estará começando em algo simples. E depois chegará a uma etapa onde a manifestação do poder de Deus em toda a sua plenitude estará aí, nesse lugar que o irmão Branham viu, como um quartinho de madeira. Algo vai estar se movendo, que essa voz desse assobio suave vai estar ali sendo manifestada. Essa voz do assobio suave esteve desde o começo da nossa era, da era da pedra angular, no anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, o qual, em sua manifestação desse anjo que era diferente dos demais, começou a chamar com grande voz de trombeta e juntar todos os escolhidos, com essa voz suave, dentro dessa etapa, onde ele estaria cumprindo sua vinda. Continua dizendo: depois de tudo isso, veio uma voz suave e mansa, e ele escreve suave voz, e Deus estava na voz. Isso é o que eu penso hoje, amigos. Todos nós estamos tão entusiasmados com o ruído. Ó, a América ama o ruído. Olhe o que eles fazem. Ligam esses velhos rádios com volume tão alto como podem, com esse rock and roll e boogie-woogie. E o irmão William escreve: a América ama o ruído. E todas essas coisas tem que colocar tão forte, tão alto, que quase arrebenta os tímpanos de alguém, com todo o ruído todo dia. E na igreja, tocamos os pandeiros, corremos de lá para cá, gritamos e clamamos, e fazemos barulho, e temos um grande tempo dessa maneira. Nada contra isso, mas onde esteve Deus em tudo isso? O que provocou? Nos dividiu em pedacinhos de chamados às Assembleias de Deus, a Igreja de Deus, a Igreja Pentecostal, Unida Unitária e todas estas outras pequenas denominações. Deus não estava nisso. É um precursor de Deus, é só um marco. Quando você vê tanto assim chamado cristianismo hoje, pessoas que vão à igreja e vivem vidas muito dignificadas, muito dignas, e vivem e negam a cura, negam o poder de Deus e negam uma vida consagrada, chamando os fanáticos. Recorde, esse é um marco. Isso é, irmão Woods, creio que você o chama trabalho de andaime. É algo falso. É um marco que vai no exterior. Deus somente para ali para construir o edifício. Glória a Deus. É só um andaime que será destruído. E nós, neste tempo, temos que estar como esteve Elias ali.
nesse encontro que ele teve com o Senhor. Nessa voz desse assobio suave, onde não havia ruído. Ou seja, é o cumprimento desse silêncio que houve no céu, que todos os anjos, serafins, querubins, eles deixaram de tocar, de louvar, de glorificar, com a abertura do sétimo selo ali no céu. Houve um silêncio como de morte, mas algo estava se desenvolvendo na terra. E esse mistério é algo que não estava escrito. A João foi proibido escrever. Inclusive, aí disseram, o anjo disse a João, quando o irmão Branham fala disso, disse, João, sela e deixa isso, tropeçariam com isso. Muitas dessas escrituras se cumpriram parcialmente, mas agora, neste tempo, se cumpriram em toda a sua plenitude. Ou seja, que a abertura do sétimo selo no céu estaria marcando uma etapa no meio da igreja que o cristianismo não saberia, inclusive os próprios escolhidos estariam vivendo dia a dia esse cumprimento, enquanto Deus ia desenvolvendo tudo o que esse sétimo selo aqui na terra, esse cumprimento da sua vinda, nessa etapa final, ia estar sendo cumprida no meio da igreja do Senhor. Em uma saudação que enviarei talvez na quarta-feira, ou na quinta, ou na atividade da sexta-feira, aí falaremos com um luxo de detalhes as explosões do sétimo selo, porque há lugares onde ele escreveu certas coisas que talvez as vimos nas mensagens, mas aí ele escreve de uma maneira mais clara, na qual, assim como outros escritos que lemos, nos ajudaram grandemente para compreender essa etapa na qual estamos vivendo. Uma etapa que assumimos com reverência, com temor, com agradecimento a Deus, que Ele, em sua misericórdia, tenha nos deixado tudo isso à disposição dos escolhidos de Deus, para assim que chegue a fé neste tempo final de cada um de nós, a fé perfeita para em breve sermos transformados, ou seja, que essas explosões do sétimo selo, como diz aí, que a terceira etapa no parágrafo 1057 do livro de citações, onde ele diz que a terceira etapa seria para as virgens prudentes, para a igreja, ou seja, as fátuas, para os perdidos, também para os 144 mil. Ou seja, que neste tempo, essas explosões estariam sendo marcadas mais claramente. E o impacto que iam ter essas explosões do sétimo selo em cada um dos seres humanos que estariam vivendo neste tempo final, os quais estariam marcados, cada um no grupo que lhes corresponde, identificados, cada um no grupo que lhes corresponde. Por isso, não podemos estar em discussões nem com discórdias, nem com debatendo a palavra com ninguém, porque nem todos são escolhidos. Ou seja, são escolhidos uns para rapto, são escolhidos uns para passarem pela grande tribulação, as fátuas, são escolhidos outros para serem incrédulos e são escolhidos outros que são hebreus. 144 mil para cada grupo são escolhidos que complementam esse grupo que corresponde a essa pessoa. Por isso não podemos nos colocar em discussões com ninguém, e o que sim, pois tratamos de que a pessoa que não entenda, orar a Deus, que ore a Deus, para que Deus abra o entendimento, e aquelas que estiverem já publicamente ou estiverem já falando contra, pedir a Deus que tenha misericórdia deles, porque já estariam entrando na parte de cruzar a linha.
E isso já é perigoso, porque seu nome pode ser apagado. E a pessoa poderá perguntar, mas quem é você para estar dizendo que uma pessoa é fato ou é um escolhido? Bom, pelas obras, porque um escolhido de Deus, um filho de Deus, estaria braço a braço com o programa divino para cada era, para cada dispensação. E se não entende algo, fica calado e ora a Deus, e Deus lhe abre o entendimento. E o irmão William nos dizia, o que não entenderem agora, pois quando formos transformados já entenderemos tudo e teremos aí as duas consciências juntas e Deus aí nos abriria todo o quadro. Coisas que talvez não vamos entender estando nesses corpos, porque isso Deus teria reservado até que sejamos transformados. Já quando estivermos transformados, já conheceremos tudo. Sempre vai haver algo que Deus vai reservar no meio do povo para que não surjam imitações, como é o cumprimento pleno da visão da carpa. Há um segredo ali que somente o instrumento que Deus terá, que estará Deus atuando através dele, conhecerá. E isso os escolhidos não têm que saber, vem? Se não entendem algo de como vai estar ocorrendo as coisas, o que faz é orar. Não vai se colocar a estar criticando e dizer, assim, isso é assim, e eu não creio isso porque dessa maneira não é. Não, o escolhido vai se colocar a orar a Deus. Se isso não entendo, pois vou me colocar a orar, e Deus, tu, em teus planos divinos para comigo, vai me abrir o entendimento. Vê? Agora, as virgens fátuas, é uma pessoa que já está nessa linha do manufaturado, que eles criticam tudo, questionam tudo, e já vai chegar o momento em que estaremos conhecendo de que grupo são cada pessoa, e cada pessoa vai saber de que grupo vai pertencer. O melhor que pode fazer uma pessoa que sabe que vai passar pela grande tribulação é estar braço a braço com os escolhidos. Isso ele já falou há anos atrás e disse que o melhor que uma pessoa assim pode fazer é estar braço a braço e trabalhar unido com o grupo que sabe que vai. Não ficar contra. E isso é uma verdade bíblica, tanto nas Sagradas Escrituras, como nas mensagens do irmão Branham, como nas mensagens do irmão William, que não podemos negar. É uma realidade que nos dói na alma, porque são irmãos que Deus chamou também. Por isso é que o sétimo selo impacta todos esses grupos. Ou seja, que esse chamado desse recolhimento, por isso diz, recolhei tudo, e ao tempo já da colheita, ou seja, quando se recolhe tudo, aí se recolhe tudo o que há no campo, mas depois é feita essa segregação. Ou seja, que com a própria mensagem que são chamados os escolhidos, aí entram fatos, os manufaturados, aí entram os incrédulos, aí entram todos. O incrédulo vai embora rápido. Esse não crê desde o princípio. Mas resta um grupo que fica aí até o final. E neste tempo que está sendo feita esta segregação de quem vai ser raptado e quem não. E cada um vai se identificando já em qual grupo lhe pertence. Ou seja, que este é um tempo que nós temos que ser realistas. Temos que olhar já neste tempo com uma mentalidade, com esses olhos da fé, com uma mentalidade aberta, conhecendo que já é um tempo decisivo. É o tempo onde cada um de nós receberemos aquilo para o qual estamos lutando. Se você luta para a transformação, você será um lutador de transformação. Se você é um lutador para entrar na grande tribulação, creia em mim que não há quem vai te tirar de que vai entrar na grande tribulação. Ou seja, que já é um tempo de falar e de ver cara a cara o que Deus está e estará cumprindo no meio da sua igreja. Assim que estejamos atentos, e volto e repito, não tão somente a vocês que estou falando, mas a todos que estarão escutando. O que não entendem agora, melhor ore a Deus, para que Deus então lhes abra o entendimento, e se não nesse corpo, no outro,
para compreender tudo que Deus está fazendo neste tempo. Muitos estavam pensando, quando eu vir que ele vem, que vai falar das pragas, das taças, das trombetas, quando voltar o irmão William, aí eu vou crer, porque dessa maneira que está sendo cumprido, eu não creio dessa forma assim, isso não é assim. Mas, pois quando o irmão William vier com os santos, já é para nós vê-lo e sermos transformados, ou seja, já estou dizendo aqui algo muito importante. Ele, já quando vier, como Jesus veio ali, quando passou, foi ao inferno, passou pelo seio de Abraão e veio aqui, apareceram a muitos. E depois da ressurreição dele, esse mesmo evento estará ocorrendo neste tempo final. Já é um tempo onde todo o programa divino se realizou e eles, depois de esperar ali, no aposento alto para receber as primícias do Espírito. Ou seja, que o esperar ao irmão William já é para sermos transformados. Não é um tempo, nem se cumpre algo, pois estaríamos crendo então na reencarnação. E isso não é assim. Deus, em cada era e em cada dispensação, quando Deus leva um mensageiro e quer e deseja enviar o Espírito ministerial que esteve nele, o que faz é que o envia com outra pessoa, outro véu de carne. Assim foi de era em era e de dispensação em dispensação. Sempre foi Deus enviando o ministério que teve em um profeta que já enviou. Quando enviou Eliseu, não enviou a segunda porção de Elias, ele não enviou Elias Tisbita. Ele mandou outro véu de carne chamado Eliseu, mas com o espírito ministerial de Elias. Quando veio João Batista, não veio Elias em seu corpo e apareceu centenas de anos atrás, mas que veio outro véu de carne, veio em outro véu de carne. E nesse tempo, nós não imaginávamos que o irmão William se ia, mas Deus em seu programa. Quando Moisés ali o mudou, já encontrei um lugar que, além dele me falar e falar no lugar onde ele se expressou, quando uma pessoa disse, isso estava no programa, o irmão William disse, isso não estava no programa. Ou seja, há um escrito que eu encontrei que ele diz já algo que sustenta isso também. Moisés rompeu o programa divino pelo seu temperamento. Deus, então, neste tempo, não era para que o irmão William se fosse. Porque a segunda vinda não era para ser crucificado, era o melhor para ele cumprir a manifestação de Apocalipse 11, onde ao final do seu ministério o matam. Mas aí Deus mudou então. Vamos dizer, mudou porque não é como ele já tinha em seu programa, mas que teve que então trazer o mensageiro, a mensagem de pedra angular, tal e como já vinha selado no coração desse profeta, revelá-lo, e ao revelar, tudo que ele falava se referia a ele. Até todo o cumprimento, tudo completo. Você escuta e você vai ver que a pessoa diz, pois é o irmão William que vai estar ali fazendo isso. Claro que é ele. Mas, ao mudar o programa divino, aí essa parte final então se torna um mistério que, à medida que vai sendo cumprido, aí é onde vamos vendo como é que Deus tinha então esse programa. E a pessoa pensaria, pois então lhe passou essa etapa, ou seja, não ia vir Deus que no final ia ser assim? Deus não viu que no final ia ser assim? Deus é onipotente, onisciente. Ele sabia tudo isso desde antes da fundação do mundo. Já ele tinha isso, vamos dizer, resolvido. Sempre ele ia cumprir essa terceira etapa, o cumprimento da visão da carpa e tudo isso porque ele já tinha a forma que ia cumprir. Depois que Moisés fez essa mudança do programa divino ali, ao ferir a rocha, ele já tinha essa provisão neste tempo final, onde ele cumpriria isso que tinha prometido, de que a coluna de fogo estaria no meio da igreja do Senhor, na era da pedra angular, no topo,
no topo, onde o pilar de fogo estaria em uma grande carpa catedral, num quartinho de madeira, e daria ali a fé de rapto e transformação. Tudo isso Deus já tinha em seu programa provisto, já resolvido, o que seria esse final do programa divino. Mas a maneira em que Deus estaria cumprindo era a maneira em que cada um dos escolhidos de Deus teriam que olhar atrás do véu. Teriam que olhar ao lugar santíssimo e ver dentro do lugar santíssimo, atrás do véu, esses 2 querubins do templo de Salomão, de madeira de oliveira cobertos de ouro. Madeira representa a humanidade e o ouro representa a divindade. Ou seja, que seria através de um véu de carne, no qual Deus estaria cumprindo essa parte final do 7º selo, onde as explosões estariam sendo manifestadas para os últimos grupos, nos quais impactariam essas explosões que foram refletidas ali nesse foguete lançado ao ar. Mas tudo isso leva e envolve uma série de eventos proféticos nos quais, à medida que vão se cumprindo, a pessoa vai entendendo o porquê de tudo que está ocorrendo neste tempo. E será de uma maneira tão simples, mas tão simples, que ele dizia, e agora a pessoa entende o porquê ele dizia, se não vigiarmos, vai nos passar por cima. Porque será de uma maneira tão sencilla, tão simples, que muitas vezes poderemos dizer, mas como Deus vai cumprir essa culminação assim, nessa forma? O Deus que pode fazer algo pomposo, glorioso, mas Deus é assim. O Deus criador dos céus e da terra, criador do universo, lhe agradou cumprir em uma simplicidade e uma singeleza a culminação do seu programa. E vejam, se é tão grande o que Deus vai fazer, que vai tirar o reino das trevas, o reino dos gentios, da besta de uma forma simples. Ou seja, o poder de Deus é tão grande que até com uma palhinha, com um ventinho pode fazer, vamos dizer, uma revolução. E vejam que com a voz suave, com essa palavra falada, com o cumprimento de São Marcos capítulo 11, onde diz, se tiver fé como um grão de mostarda, veja como ele compara, somente tenha fé como esse grãozinho de mostarda, dizendo, poderás dizer a esse monte, passa daqui para lá e passará. E o monte representa o reino. Ou seja, que pela palavra falada sobre o ministério que Deus teria neste tempo final, lhe dirá o reino dos gentios que se tire e será tirado. Que esse vento atômico desfaça todo o reino, todo governante, saia da presença de Deus para Deus estabelecer o glorioso reino do Messias Príncipe, o qual estará sendo estabelecido no milênio e para depois reinar por toda a eternidade. Ou seja, algo tão grande que Deus vai fazer que isso daria tropeço até para os próprios escolhidos. Ou seja, mas eles não vão tropeçar. Eles vão crer e o que não entenderem vão dizer, Senhor, eu não entendo muito disso, mas eu creio porque é o pilar de fogo que está operando, atuando neste tempo e eu creio com todo o meu coração, porque eu quero ser transformado, eu quero obter essa fé de rapto e se agarrará da palavra, se agarrará da mensagem, se agarrará de tudo que está sendo falado por meio dessa voz suave, a voz final suave, a qual não haverá esses ruídos dessas etapas anteriores de Lutero, a de Wesley, a do irmão Branham, mas que estará nessa etapa de quietude, sem muito alvoroço, onde somente se escutará a voz de Deus, a voz desses 7 trovões, a qual estará dando a fé de rapto, a fé de transformação. Estamos vivendo neste tempo mas tão importante que não temos palavras para expressar a Deus o que Ele teve tanta misericórdia com cada um de nós e que nos tirou o véu da frente e nos permitiu ver
e olhar para o lugar santíssimo e ver toda a obra que Ele está realizando ali dentro. Eu peço que orem muito pelo nosso irmão Miguel, orem muito por este servidor, orem muito pelos ministros, orem entre vocês uns aos outros, amem-se uns aos outros e Deus continuará nos abençoando e Deus nos abençoará, como diz nosso irmão Branham, em umas palavras à noiva. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. Desculpe, Aníbal, que tomei um pouquinho mais de tempo nessa conversa que tivemos, conversando de todas essas promessas e tudo que Deus está fazendo neste tempo, de uma forma tão simples e conscientes que a glória e a honra é do Senhor. Nós somos os instrumentos dele, que nos colocamos em suas mãos e dizemos: Senhor, aqui estou, eis-me aqui. Usa-me como tu deseja me usar, porque a glória toda completa na era da pedra angular é do Senhor, é dele. A glória que será vista ali nessa manifestação quando saírem pessoas sendo curadas e não vai ter ninguém que leve a glória, mas Deus é que leva. E nós, quando recebermos essa cura do corpo, essa cura completa, onde já não teremos doença em nossos corpos, mas que será um corpo eterno, essa cura eterna, aí a glória é a do Senhor, aí vamos dar a glória a Ele, porque serão essas teofanias, essas glórias que virão aos nossos corpos e nos transformará, ou seja, sempre será a glória de Deus a que levará a glória. Glória para a glória, ou seja, Deus é quem leva sua glória, sua própria glória. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado por essa oportunidade que me permitem de saudá-los e mandar essas palavras de saudação a todos vocês. Deus abençoe, Deus guarde. Muito obrigado, Aníbal, por essa oportunidade que me permite saudá-los. Señor te continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto entonces, un abrazo a la distancia.